Oi, segundo C, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai falar sobre a origem das famílias. A gente vai continuar aquela nossa aula que tivemos sobre quem são as pessoas da nossa família, de onde eles vieram. Para isso, a gente vai contar com o apoio do livro, no capítulo 3, da página 12. Então, olha lá, esta página aqui. Vou aproximar porque a gente vai ler junto e destacar as partes mais importantes do texto. Então, vamos lá. Toda família tem uma história. A árvore genealógica é uma maneira de representar a história de uma família e demonstra as relações de parentesco entre as pessoas. Como marca-texto, vocês podem destacar a primeira e a segunda linha do texto. Os familiares mais antigos ocupam a parte de cima da árvore genealógica, os mais novos, as partes inferiores. Observe o exemplo a seguir. Muito bem, o exemplo que o livro traz está logo abaixo. Esta aqui é a árvore genealógica que traz no livro. Prestem atenção a todos os personagens que temos aqui. Vamos continuar a nossa leitura. Carlos nasceu há 70 anos em Fortaleza, no Ceará. Ele era filho mais novo de Fátima e Joaquim e teve 2 irmãos, Clara e Roberto. Quando tinha 17 anos, seu pai morreu. No ano seguinte, Carlos, junto com a mãe e os irmãos, mudou-se para Recife, em Pernambuco. Lá, Carlos tornou-se comerciante e conheceu Marta. Carlos e Marta casaram-se e tiveram 2 filhas, Letícia e Fernanda. Hoje, Carlos tem 2 netos, filhos de Letícia, Gabriel e Bruno. Gabriel tem 7 anos e Bruno tem 9. Puxa vida, quanta informação! Olha só, quanta informação que a gente teve num único desenho. Para entender, a gente vai ter que ler novamente esse parágrafo, porque tem muita coisa para a gente entender. Quem é Carlos, quem é a Letícia, quem é a Marta, para a gente poder entender direitinho. Aí tem mais uma coisa que a gente vai destacar no texto, esse quadradinho aqui, que está dizendo o que é parentesco. Olha só, ele diz assim: parentesco, relação entre 2 ou mais pessoas por vínculo de sangue ou por casamento. Agora que a gente já entendeu o que é uma árvore genealógica, vamos ver alguns exemplos de árvores genealógicas. Voltando agora para o nosso livro, vocês devem fazer as atividades da página 13. No exercício 1, nós precisamos ler novamente essa parte do texto e os personagens que estão aqui na árvore genealógica de Carlos, para poder fazer o exercício 1. Já no exercício 2, a gente vai fazer uma adaptação nessa atividade.
cada um vai fazer a sua árvore genealógica. Por que que a gente vai fazer uma adaptação? Porque vocês vão ter a liberdade de fazer este desenho no caderno, numa folha de sulfite, numa cartolina, no material que vocês tiverem em casa. Cada um vai ter a liberdade para criar. Por isso que a tia Rô está dizendo que é uma atividade adaptada. Lá no livro digital tem uma animação. Então vocês podem e devem assistir essa animação que conta um pouquinho sobre a árvore genealógica. Diz assim no livro: peça a ajuda de um familiar para montar a árvore genealógica da sua família. Assista à animação Minha Árvore Genealógica, siga as etapas e retome o modelo da página anterior, que é a árvore genealógica do Carlos. Lembre-se de que os mais velhos ficam na parte superior da árvore e os mais novos na parte inferior. Na primeira linha, de cima para baixo, anote os nomes dos seus bisavós, dos seus bisavós maternos, paternos. Nem precisa fazer uma árvore tão grande. Basta colocar você, seus irmãos, se você tiver irmãos, sua mãe, seu pai e os seus avós dos dois lados. Isso basta, isso já tá bom. Mas quem quiser fazer uma árvore maior também pode. Para ajudá-los nessa tarefa, sabe o que eu fiz? Eu desenhei a minha. Vamos olhar a árvore genealógica da tia Rô. Como será? Aqui no centro tá a tia Rô, desse lado meu pai e deste lado minha mãe. Eu fiz até de outras cores, tá vendo? O meu pai tem a mãe dele, que é a minha avó, o pai dele, que é o meu avô. A minha mãe tem a mãe dela, que é a minha avó, e o pai dela, que é o meu avô. Mas o meu pai tem 2 irmãos, uma tia e um tio, passaram a ser meus tios. E a minha mãe tem 5 irmãos, todos meninos, que passaram a ser os meus 5 tios. Então eu escrevi tio, 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 tio. Mas vocês, quando forem fazer a árvore de vocês, vocês podem desenhar, né? Então aqui eu posso fazer a minha mãe, por exemplo. Posso fazer os meus tios, um usa óculos. Posso fazer, escrever os nomes deles. Então aqui, olha, tio José, minha mãe chama Leontina, o meu pai chama Richard, ou vocês podem também, quem quiser, colar foto. Aí vai ficar à vontade. Cada um vai poder escolher a sua maneira de fazer a árvore genealógica. Ou com foto, ou com desenhos, ou escrevendo o nome. Cada um vai ficar livre para fazer a sua. Usem a criatividade e mãos à obra. É isso, gente. Até o próximo encontro. Um grande beijo e semana que vem a gente se vê na aula de história. Beijinho. Tchau, tchau.